Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, há 4 anos que a solução da renegociação da dívida foi avançada pela primeira vez em Portugal e foi por proposta do PCP. Há 4 anos que temos vindo a insistir nesta solução. Há 4 anos que PS, PSD e CDS recusam as nossas propostas e o resultado está à vista. Nestes 4 anos, PSD e CDS aumentaram mais de 50 mil milhões de euros à dívida que já tínhamos. Neste debate ouvimos uma vez mais, pela voz do CDS e do PSD, a repetição dos argumentos dos credores, a repetição dos argumentos dos especuladores e ouvimos uma vez mais os argumentos do absurdo com os anúncios da catástrofe. A Sra. Deputada Cecília Meirelles e a Sra. Deputada Elsa Cordeiro, do PSD, se tivessem acompanhado a conferência de terça-feira, provavelmente tinham feito uma intervenção diferente daquela que fizeram. Teriam feito provavelmente uma intervenção mais próxima da que fez o Sr. Deputado Nuno Reis, do PSD, que justiça lhe seja feita, fez hoje uma intervenção bem mais moderada do que aquela que é hábito. Porquê? Porque confrontou os exemplos da Argentina e do Equador que o PCP trouxe àquela conferência de terça-feira e teve a resposta. E por isso hoje neste plenário não foi capaz de repetir os argumentos do absurdo que as senhoras deputadas aqui uma vez mais trouxeram. Fica a sugestão que demos há bocado à Sra. Ministra das Finanças. Ouçam o vídeo da conferência, ouçam aquilo que foi a experiência da Argentina e do Equador e percebem que a renegociação da dívida não tem que ser um desastre, não tem que ser uma catástrofe. Pelo contrário, a renegociação da dívida é o processo que permite evitar a catástrofe que os senhores nos últimos 3 anos impuseram ao país e que querem perpetuar por décadas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a sustentabilidade da dívida portuguesa não é só o problema de pagar a sua amortização e os seus juros. Não é só esse problema, é o problema dos sacrifícios que são impostos para fazer esse pagamento. E os sacrifícios que os partidos do arco da dívida já impuseram aos portugueses e pretendem perpetuar por décadas, mantendo a dívida como ela está, são os sacrifícios da destruição da economia, do país e da vida das pessoas. A política do SPEC, a política do pacto de agressão e a política da Troika que PS, PSD e CDS impuseram nos últimos anos tornam claro que a fatura do pagamento da dívida é essa fatura de destruição do país e da dívida dos portugueses. E se o pagamento da dívida atual implica essa fatura de destruição e essa política de destruição, então a conclusão é só uma: a dívida é insustentável e precisa de ser renegociada. E o Sr. Deputado Vieira da Silva, os Srs. Deputados do Partido Socialista, não se enganem no alvo. Não se enganem no alvo. O problema não são os aplausos circunstanciais do PSD ou do CDS. O problema é o voto contra do PS em relação às propostas de renegociação da dívida que o PCP tem sucessivamente apresentado. O problema não são aplausos circunstanciais, são posições estruturais do PS contra a proposta de renegociação da dívida, contra a proposta apresentada pelo PCP e votando ao lado da direita. É esse o problema, Srs. Deputados. A renegociação é uma condição para uma política de esquerda. Não é condição única, mas é uma condição para se poder fazer uma política de esquerda. Sem renegociação da dívida não há condições para fazer uma política de esquerda e por isso temos vindo a apresentar sucessivamente ao longo destes últimos 4 anos uma proposta consequente de renegociação da dívida, mas para fazer uma política diferente. Para garantir a soberania ao nosso país, para garantir o fim da especulação no financiamento do Estado, para garantir uma resposta de política económica que retome o controle da economia portuguesa e que permita retirar o país do buraco para que ele foi arrastado com 38 anos de política de direita. Uma política que, partindo da renegociação da dívida, devolva salários, devolva pensões, devolva prestações sociais. Uma política que, a partir da renegociação da dívida, dê ao Estado os instrumentos que precisa para fazer uma política de investimento público, de modernização do país, de preparação do país para responder aos desafios do presente, mas para construir um futuro de desenvolvimento, de progresso e de justiça social. Quem se opõe à renegociação da dívida é à política de esquerda que se opõe e não se pode apresentar aos portugueses com discursos de esquerda que não têm consequência nas opções políticas, que apenas pretendem perpetuar por décadas a política de direita. Senhora Presidente, para concluir, ao fim de 4 anos a insistir nesta proposta, o PCP é hoje acompanhado por muitos mais portugueses que já perceberam que a dívida é insustentável e que só com a renegociação da dívida podemos sair da situação em que nos encontramos. Na Assembleia da República, o PCP vai continuar a dar voz a esses portugueses que reclamam uma política diferente. E fora da Assembleia da República, continuaremos a mobilizar todos os portugueses para que a renegociação seja uma realidade e para que a política de esquerda, com os valores de Abril no futuro de Portugal, possa ser, de facto, uma perspectiva de futuro no nosso país.